Vejamos como esse branamita defende seu profeta. O vídeo de hoje, mulher pregadora. A denominação tem ministério feminino e late contra o irmão Brana porque ele não concordava com o ministério feminino pastoral, ou ensinamento dado pela mulher na igreja. A denominação diz que Brana é falso porque rejeita as mulheres pregadoras. Então pedimos à Suprema Juíza a palavra de Deus para nos dizer qual dos dois estão certo. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Vergonhoso. O que você tem a dizer, dona denominação? Eu digo que isso aí era só para a igreja de Coríntios. Mas o William Brana protesta e diz que Paulo era um mensageiro para os gentios. É verdade? Sim, Gálatas 2, verso 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos judeus. E agora, denominação, se Paulo é um mensageiro enviado aos gentios, aos não-judeus, por que a carta de Coríntios é apenas para o povo de Corintos? Certamente que não. A carta de Coríntios é para qualquer gentil que recebê-la como palavra de Deus. E a carta de Timóteo era apenas para Timóteo? 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Era só para Timóteo, denominação. Mas a denominação acha que Romanos 16 pode invalidar 1 Coríntios 14, 34 e 1 Timóteo 2, 9, 10, 11 e 12. Porque ali diz, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos. Só que Paulo não tinha a amnésia de pregar uma coisa em um lugar e outra em outra. Portanto, Febe não era pregadora. Era apenas uma irmã que ajudava na obra do Senhor. E é lógico que na obra do Senhor tem muito o que uma mulher fazer. Ela só não pode pregar. Mas a denominação acha que Ruth e Esther eram pastoras, pregadoras. Mas a Bíblia de William Brana diz que além de Esther viver no tempo do judaísmo, ela não era nem pastora, mas uma rainha. E Ruth muito menos, até porque não existia nenhuma igreja cristã no tempo de Ruth. É apenas uma história de uma mulher que Deus a abençoou dando a ela um casamento com Boaz. Não estamos falando de profetisa do Velho Testamento, do judaísmo. Paulo está se referindo a igrejas cristãs. Observe que ele não está falando somente para a igreja de Corintos, pois ele usa o plural. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas. Nas igrejas cristãs, não no judaísmo. Não havia pastora no judaísmo. No judaísmo havia sacerdote. As 4 filhas de Filipe, além de viverem em um tempo em que Paulo ainda não tinha dado este ensinamento, eram profetisas, não pastoras ensinadoras no templo. Segundo a Suprema Juíza, a palavra de Deus, Brana foi absolvido e a denominação está condenada. Brana sai desse tribunal caminhando e a denominação latindo ao redor. Meu Deus! Quanta vergonha alheia eu sinto depois de ouvir isso. Bem que tudo isso poderia ser uma piada de mau gosto, mas não é. Existem pessoas em tal grau de alienação, por causa da mensagem, que elas acreditam nesse absurdo que acabamos de ver. Veja que esse sujeito coloca o irmão Brana de um lado, e as denominações, personificada por Satanás, do outro lado. E ele pinta um quadro fraudulento, em que o irmão Brana é o único que se opõe que mulheres ensinem nas igrejas, ou que ocupem qualquer outro cargo de liderança nas igrejas. Tal quadro não poderia ser mais mentiroso, mas não vamos subestimar o nosso amigo branamita. Ele sabe da verdade. Ele sabe muito bem que existem outras denominações que também se opõem que mulheres ensinem nas igrejas, ou que sejam pastoras, por exemplo. Mas ele tem que torcer a realidade, e dizer que o irmão Brana é o único que se opõe que as mulheres sejam pregadoras, para que assim, seu profeta possa sair triunfante no final do vídeo. Mas tudo não passa de uma tremenda mentira. Irmão, não precisa acreditar em mim, assista o vídeo a seguir, e constate você mesmo que esse sujeito, assim como seu profeta costuma fazer, mentiu quando afirma que o irmão Brana é o único que se opõe a mulheres pregadoras. Vejamos. Por exemplo, 1 Timóteo 2,15. Esse exemplo é um exemplo fundamental, para que os irmãos entendam como funciona o uso das palavras no Novo Testamento. Vejam 2,15. Eu vou começar com o versículo 12, para que os irmãos entendam o pensamento completo. Vejam aí 1 Timóteo 2,12, fala assim: não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio, aqui sobre o trabalho das mulheres na igreja. A mulher não pode ser pastora, não adianta, pode espernear, gritar, berrar, não tem jeito. Esse texto não tem como ele sair daqui.
Ele está aqui e vai continuar aqui, não adianta. Agora vejam a sequência, não é disso que eu quero falar agora. Por que a mulher deve permanecer em silêncio e deve estar, não pode exercer a autoridade de homem? Por quê? O texto fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ele explica que a razão disso é uma razão doutrinária e não cultural. Houve uma ordem na criação. Então, por causa disso, a mulher não pode exercer autoridade. E também por causa da doutrina da queda. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, o apóstolo Paulo, ele embasa a proibição da mulher exercer autoridade na igreja, ele embasa essa proibição sobre duas doutrinas, são dois pilares. O primeiro pilar, a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. Esse é o primeiro pilar sobre o qual ele constrói essa proibição da mulher não exercer autoridade na igreja. E o segundo pilar, a doutrina da queda. Adão não foi enganado, mas Eva foi enganada e caiu em transgressão. Então, por causa desses dois pilares, a ordem da criação e a doutrina da queda, a mulher não pode exercer autoridade sobre a igreja. Então, não é por razões culturais, como dizem por aí, mas por razões doutrinárias, e esses são os dois pilares doutrinários sobre os quais a proibição é construída. Mas o ofício, aquela pessoa separada, ungida, para se dedicar ao governo do povo de Deus, isso era um cargo no Antigo Testamento para o homem, era o sacerdote. Não tinha sacerdotisa em Israel. Quando você chega no Novo Testamento, em que pese todo o apoio que Jesus deu às mulheres, ele escolheu 12 homens para serem apóstolos. Ele podia com facilidade ter escolhido apostolisas, ou apóstolas, depende do nome, da designação. Ele poderia ter feito, tinha Maria, tinha as duas Marias que andavam com ele, tinha Maria Madalena, tinha mulheres importantes da nobreza que andavam com Jesus, sustentavam Jesus, ele não teria dificuldade, tinha Maria, mãe dele, que ele podia ter colocado como apóstola, ele escolheu 12 homens. Quando Judas traiu Jesus, abriu uma vaga no colégio apostólico, os apóstolos se reuniram para escolher o substituto de Judas. Diz lá em Atos 1, que naquela comunidade estavam várias mulheres, inclusive a mãe de Jesus. Quem seria, logicamente falando, a melhor substituta de Judas? Maria, a mãe de Jesus Cristo. Contudo, o que é que eles escolheram? 2 homens. Quando teve o problema, lá em Atos 6, das viúvas, as viúvas estavam sofrendo na distribuição. Os apóstolos disseram, escolham 7 homens de boa reputação, que vocês vão fazer diáconos para cuidar desse assunto. A lógica humana mandaria que para cuidar de viúva, você escolheria 7 mulheres. Mas eles disseram, escolham 7 homens. Quando Paulo dá a relação das qualificações do pastor e do presbítero, 1 Timóteo 3 e Tito 1, ele diz assim, tem que ser marido de uma só mulher, governar bem a sua casa. Então é evidente na Bíblia, que o cargo de liderança eclesiástica da família e da igreja, Deus reserva para o homem cristão capacitado. E que a mulher é importante, serve, sem ela não dá para fazer, mas Deus deu diferentes funções. Não é que o homem é melhor, ele não é melhor do que a mulher. Na verdade, eu acho até que as mulheres são mais capazes. Lá no Mackenzie, tem 3.000 funcionários, 3.000 professores. Se você pegar a proporção de mulheres capacitadas, o número de mulheres com PhD, DDD, TNT, ODD, tudo de título que você imaginar, é muito maior do que os homens. Elas já tomaram o lugar dos homens na academia. Doutoras, pós-doutoras, as mulheres são extremamente capazes. Todavia, essa não é uma função que Deus atribuiu a ela. A liderança na igreja é para o homem cristão qualificado. Então, eu não vejo como, na Bíblia, justificar o pastorado feminino. Não encontro como. Quando a igreja cristã é estabelecida, Paulo em suas cartas faz recomendações aos oficiais da igreja, revelando liderança masculina e não feminina. 1 Timóteo 3,2, ele diz, é necessário, pois, que o bispo
seja repreensível. Ele não está escrevendo uma carta para uma bispa. É necessário que o bispo seja repreensível, esposo de uma sua mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto a ensinar. Essa recomendação é para uma liderança da igreja. A igreja de Éfeso. E quando ele vai fazer a recomendação, ele mostra que a liderança é exclusivamente masculina. Vai dizer que o bispo seja marido de uma mulher só. Ele não se dirige à liderança dizendo que a bispa, caso haja aí, seja mulher de um marido só. Nessa recomendação, Paulo estava expressando que o ofício pastoral é exclusivamente masculino. Exclusivamente masculino. Entenderam? Conceitos do Antigo Testamento, conceitos do Novo. Não há nenhuma menção. A Bíblia é clara, enfática, explícita. Deus, quando decidiu quem ia governar, liderar, presidir, ensinar seu povo, ele decidiu que fossem homens e não mulheres. Então até aqui tivemos provas históricas e escriturísticas, que Deus não reconhece o pastorado feminino. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não encontramos registros desse ofício. Percebe? Você também escreveu. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho, Filipenses 4:3. Sim, devem ter falado do Evangelho às pessoas que encontravam, mas não nas reuniões da igreja. 1 Coríntios 14. Permaneçam as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Mesmo porque as reuniões da igreja não são pregações do Evangelho. Mesmo que a mulher quisesse pregar o Evangelho nas reuniões da igreja, ali não é o lugar. Porque as reuniões são para adoração, para a ceia do Senhor, oração e também ministério da palavra para crentes. As reuniões da igreja não são para incrédulos, mas são para crentes, são voltadas ao aprendizado da doutrina dos apóstolos e à comunhão dos santos na ceia do Senhor, nas orações, etc. Isso está em Atos 2:42, quando perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você continuou o texto dizendo o seguinte, abre aspas, vemos mulheres pregando aos judeus no templo, como Ana, e que era viúva de 84 anos e não deixava o templo. Lucas 2, de 37 em diante. E mais uma vez, você está falando de Israel, não está falando da igreja. Que templo é esse? O templo de Jerusalém. Você escreveu, mulheres estavam presentes na primeira reunião de oração, eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele, Atos 1:14. Sim, as mulheres estavam presentes na reunião de oração e estão presentes até hoje. 1 Coríntios 14 não proíbe as mulheres estarem presentes nas reuniões de oração, apenas diz que elas não devem falar. Será que ficou claro agora? Bom, esses foram alguns exemplos de igrejas denominacionais e não denominacionais que não aceitam mulheres no pastorado, ou em cargos de autoridade na igreja. Mas o melhor exemplo disso eu deixei para o final. Vejamos esse último exemplo. Na resposta católica de hoje, gostaria de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber se um dia é possível que a igreja mude de ideia e abra a possibilidade da ordenação sacerdotal para as mulheres. E a resposta é definitivamente não. A igreja jamais irá ordenar as mulheres. Ponto e definitivo. É importante que as pessoas compreendam que a igreja já se pronunciou a esse respeito. E já se pronunciou de forma solene, através da carta do Papa Bem-aventurado João Paulo II, chamada Ordinatio Sacerdotalis, do dia 22 de maio de 1994. Foi um dos atos mais solenes do pontificado do Papa João Paulo II. Ele recorda toda a realidade e a problemática que surgiu, até ecumênica, com relação à ordenação sacerdotal de pessoas do sexo feminino dentro da comunhão anglicana, ou seja, da igreja anglicana. E ele, então, quer tirar a dúvida dos católicos, ele quer ensinar de forma solene que nós reconhecemos que a igreja não tem este poder. É importante a gente compreender isso. É o Papa dizendo que nem eu, nem Papa algum, nem concílio algum, nem a igreja tem poder para mudar essa disciplina. Então, vou ler o ponto mais importante da Ordinatio Sacerdotalis. O Papa diz assim:
Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja. Ou seja, o Papa está dizendo, a Igreja foi constituída por Deus, por Jesus, não são invenção dos homens, como acham alguns autores protestantes ou alguns católicos liberais. A Igreja é uma realidade divina, é uma constituída divinamente, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos. Ou seja, enquanto sucessor de Pedro, ele faz a citação explícita de Lucas capítulo 22, versículo 32. Declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade, a palavra faculdade aqui quer dizer o poder, a capacidade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Acho que mais claro que isso não dá. Agora, a pergunta que não quer calar, por que esse branamita conta tanta vantagem por seu profeta ser contra mulheres pregadoras, se a maioria das denominações e até mesmo a Igreja Católica Romana, do mesmo modo, tem um firme posicionamento contra mulheres ocupando cargo de autoridade na Igreja? Será que as pessoas estão tão alienadas dentro da mensagem, que elas não conseguem olhar ao redor e perceber que existem outras igrejas que também são contra mulheres pregadoras? Não é preciso que Deus mande um anjo, ou um profeta como o irmão Branham alega ser, para nos dizer que as mulheres não devem ensinar, porque já temos a Bíblia que nos diz isso, e também temos homens corajosos na terra para pregar esse evangelho. Para mim, tudo isso não passa de desespero de alguém que tenta, de todos os modos, justificar sua crença em William Branham, em vez de reconhecer que Branham não era o que ele achou que fosse, e a partir de então recomeçar sua vida. Uma coisa é certa, é preciso muita coragem para mudar. Muitos não gostam de mudança porque estão muito acomodados com aquela realidade. É preciso caráter para admitir que errou, que creu em algo que não estava certo, e a partir de então recomeçar.